Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Quando nós tratamos a respeito da alegria, da felicidade de ser cristão, nós também esbarramos num ponto onde há alguma controvérsia, alguma discussão, sempre tem alguma polêmica a respeito disso, que é a questão dos dízimos e ofertas. Por mais claro que a Bíblia seja a respeito disso, tem sempre alguém que se levanta justificando o motivo de se ofertar ou de se dizimar, né? E aqueles também que são contrários a isso. Mas cada um apresenta, né, as suas questões pessoais, mas independente da expressão pessoal de cada um, da sua interpretação bíblica, nós temos um ponto em comum. Nós sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Não é Deus que precisa de dinheiro, até porque ele já é dono de todas as coisas. Ele não necessita dos nossos 10%, ele não necessita das nossas ofertas. Somos nós que precisamos disso. Somos nós que precisamos e temos prazer em contribuir para a manutenção do evangelho, para que o mundo continue tendo um senso de orientação daquilo que é íntegro, daquilo que é real, daquilo que é moral, daquilo que é ético, daquilo que vai trazer o bem para a sociedade, para a pessoa, para a construção da família, para a manutenção dos bons princípios das relações humanas. Então, quando nós estamos tratando desta questão que é chamado de uma maneira mais administrativa pelo meio eclesiástico, pelas igrejas, quando nós tratamos de dinheiro, que o termo usado é mordomia, mas mordomia, o ser mordomo, é cuidar de todas as bênçãos que Deus tem proporcionado, incluindo o dinheiro. O dinheiro não é a única coisa. Cuidar da própria vida, cuidar da própria saúde, também faz parte da mordomia, porque eu estou cuidando daquilo que Deus confiou a mim. E cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar da minha estrutura psicoemocional também faz parte de uma boa mordomia. Mas quando nós falamos a respeito de finanças, sempre tem pessoas que se posicionam de maneira contrária. Imagina, sou eu que trabalho e eu vou entregar 10% para a igreja, eu vou estar sustentando um líder religioso, eu vou estar dando dinheiro para pastor ou contribuindo para o clero, se for uma igreja católica ou outra denominação, expressão religiosa qualquer, né? A questão é, como eu já disse, somos nós, seres humanos, que precisamos da manutenção do reino, e a manutenção do reino de Deus aqui na terra, assim como todas as coisas, necessita de dinheiro para a construção do prédio, para a manutenção desse prédio construído, para que possamos ter o conforto dos assentos, do ar-condicionado, de um bom sistema de som, de um bom sistema de mídia, né? Então, tudo isso gera custo, né? E muito mais. A própria expansão do evangelho através das redes sociais, através da televisão, através do sistema de rádio, como nós fazemos aqui, tudo gera custo e tudo necessita de dinheiro. Agora, quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de contribuir financeiramente para a manutenção do reino de Deus, nós temos que olhar a palavra de Deus na sua integridade, na sua expressão de verdade, dentro daquilo que Deus, né, colocou para a nossa responsabilidade enquanto cristão, né? Até porque a entrega daquele que realmente entregou a vida, eu sempre falo isso, quem de fato entregou a sua vida a Jesus Cristo, não tem problema também em entregar dinheiro. Agora, aquele
que é mesquinho com relação ao dinheiro, aquele que é avarento, aquele que tem dificuldade em se dispor do dinheiro, ele deve avaliar se realmente ele entregou a sua vida. Porque entregar a vida é entregar tudo, é entregar a confiança das mãos de Deus. E é isso que nós vemos aqui no texto de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem. Então, Marcos 12, 41, o texto ele diz assim: assentado atrás de um gasofilácio, Jesus observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas vultuosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: a verdade é que esta viúva pobre deu uma oferta maior do que os demais. Todos os outros deram do que não precisavam, mas ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Observe as expressões que são usadas nesse texto e nós temos que analisá-lo com bastante responsabilidade e com bastante cuidado. Primeira coisa que nós temos que observar nesse texto é que Jesus não está criticando aquele que deu grandes ofertas. Ele está falando a respeito de confiança e do que aquilo significa para você. Jesus, ele não está recriminando quem dá mais ou quem dá menos. Toda oferta de coração, ela é preciosa para Deus. Nós temos o texto de 1 Coríntios 9, 27, que fala que cada um contribua segundo o proposto no seu coração, nem por força e nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer que ninguém seja constrangido e nem forçado a entregar dinheiro para a manutenção do reino de Deus. Este não é o propósito de Deus, tirar dinheiro de ninguém, obrigar alguém, né, a oferecer alguma coisa. Também um outro detalhe importante é que Deus não faz barganha com ninguém por causa do dinheiro. Não é porque você ofertou para Deus que Deus vai te abençoar mais. Não é porque você entregou o seu dízimo para Deus que Deus vai te abençoar mais. Não é porque você reteve o dízimo que Deus vai te amaldiçoar. Deus não faz nenhuma coisa nem outra, né? Deus não trata as pessoas, né, com esta forma de barganha. A questão é que quando nós obedecemos a Deus e quando nós que participamos do reino de Deus conservamos os seus princípios e valores, nós somos naturalmente abençoados por estar colocando a palavra de Deus em prática em todos os seus aspectos. Não só no aspecto financeiro, mas no conjunto da palavra de Deus. Em tudo, nós procuramos, mesmo nas nossas imperfeições, oferecer o melhor de nós a Deus. Seja na questão financeira, seja na questão pessoal, na questão de trabalho, na questão familiar, nas relações sociais, seja como for, nós estamos buscando oferecer o melhor para Deus. Agora, se nós temos o suficiente para a nossa manutenção e ainda temos sobrando que podemos ofertar com alegria para o reino de Deus, ótimo, perfeito, não tem problema nenhum se a minha intenção é fazer isto. A crítica de Jesus aqui não é em relação àquele que está dando grandes valores. O que Jesus está colocando aqui, trazendo a nossa reflexão, é que aquele que tem sobrando, nem sempre ele está entregando algo por uma relação de confiança. Ele está entregando também, muitas vezes, com alegria, com prazer, por conhecer a sua responsabilidade, mas não é algo que lhe fará falta. Agora, quando você entrega algo que vai te fazer falta, então você só faz isso através de um princípio de fé, através, né, de um princípio
em que você crê de fato que Deus é o seu provedor e que ele vai trazer o sustento necessário, independente da circunstância que você está vivendo. Esta mulher aqui, ela vive uma circunstância muito difícil. O texto fala aqui que ela é viúva e, além de ser viúva, é pobre, né? Pobre porque tem as suas limitações financeiras. Nós somos pobres, sabemos bem o que é limitação financeira. Então, temos as nossas limitações financeiras. Mas ela é viúva, o que para o seu tempo, na região em que ela mora, é um problema muito sério, porque as mulheres tinham uma restrição de trabalho e as mulheres viúvas não eram bem vistas na sociedade. Então, ela tinha uma dificuldade ainda maior para a sua autossobrevivência. Então, o fato dela entregar o pouco que tinha a Deus era uma expressão total de confiança. Eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade. Agora, também, nós não podemos pegar esse texto e falar que Deus está pedindo para que você entregue tudo que você tem para ele te abençoar. Como eu já disse, Deus não faz barganha com ninguém. E Deus não vai te abençoar mais por você ter dado mais ou menos. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você confia nele ou não. Deus sabe qual é a intenção e o propósito do seu coração. Então, quando você fizer algo para Deus, faça de coração, com o coração limpo, com o coração aberto, com sinceridade, com alegria, com prazer de estar fazendo, oferecendo aquela oferta para Deus. Seja sincero na sua expressão no vínculo com Deus. Aqui, olha o que o texto fala. Assentado atrás de um gasofilácio, essa expressão, gasofilácio nada mais é do que uma caixa de depósito, né, para onde você pode colocar ali, neste caso ali, a sua oferta, o seu dízimo. Então, hoje existem muitos meios, até eletrônicos, de gasofilácio, né? Hoje até o Pix se tornou um meio de gasofilácio, porque nós vivemos num tempo diferenciado, né? Um tempo onde nós temos tecnologia, temos modernidade. A forma da doação também não importa, porque o que importa é o quê? O propósito e a intenção do seu coração. É isso que Deus está olhando. Se você vai levar ele em dinheiro, se você vai fazer uma transferência bancária, se você vai fazer uma transferência através do Pix, né? Isto não importa de fato para Deus, né? O que importa é a intenção e o propósito do seu coração. Por que que você está ofertando? Por que que você está entregando o dízimo? O dízimo, ele deve ser entregue como oferta de gratidão a Deus, não como um valor, né, específico, até porque dízimo, dentro da expressão bíblica, ele é um referencial. O dízimo, ele não é um percentual específico. Dentro da expressão hebraica, 10% é o mínimo que se oferece. Não que, né, esse mínimo seja um valor específico, mas é o mínimo que se oferece como referencial. Quanto eu vou dar para uma pessoa, né, que, por exemplo, um cristão, que na sua relação com Deus, ele tem um salário, por exemplo, de R$ 1.000. Quanto ele vai entregar de oferta? Então, ele vai determinar a questão do dízimo, que é um referencial. 10% de 1.000, quanto ele vai entregar? No mínimo, 100. Mas se ele quiser entregar 120, 130, 150, ele poderá fazer isso sem problema nenhum, porque os 10%, o dízimo, ele é um referencial. Agora, ele vai consagrar isso como sendo um dízimo, porque no seu uso ele tem uma função específica, que é suprir a necessidade daqueles que se dedicam exclusivamente ao ministério de Deus, aqueles que trabalham exclusivamente para Deus. E também, né, dentro da sua
percepção da necessidade de manutenção do evangelho, existem as ofertas, que é para suprir a necessidade da manutenção da igreja, da manutenção do evangelho e da manutenção dos membros da igreja, daqueles que precisam de algum auxílio, e aí aquela comunidade irá também auxiliar aquela pessoa, sejam as viúvas, sejam as pessoas que têm necessidade de saúde, seja, né, uma necessidade pontual ou até contínua de algumas pessoas. Então, a igreja ao qual ele é membro, que ele participa, vai analisar a sua situação, observar a sua necessidade e, como família em Cristo Jesus, nós vamos suprir a necessidade daquela pessoa. Graças a Deus, né, a igreja da qual faço parte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem o prazer e o privilégio de ter uma excelente administração financeira. É por isso que nós conseguimos fazer tanto com tão pouco. Nós temos, né, o auxílio a grandes projetos como o da ADRA, que é um sistema que auxilia as catástrofes, como aquelas enchentes que ocorreram no Sul, por exemplo, né? Então, nós temos o recurso da ADRA, que tem um equipamento que faz toneladas de alimento, lavam toneladas de roupas, oferecem assistência médica. Nós temos também nas igrejas locais a ASA, né? Que a ASA é Ação Solidária Adventista, a sigla ASA. E a Ação Solidária Adventista, ela vê a necessidade do membro local, aquele que precisa de uma cesta básica, aquele que precisa de auxílio de medicamentos. Então, nós temos, dentro da perspectiva bíblica, o privilégio de estender, né, as mãos àqueles que realmente são necessitados. Agora, para isso, nós temos que ter um compromisso de toda a comunidade, um compromisso e uma relação de confiança com Deus, que Deus tem nos abençoado e tem oferecido muito mais do que nós precisamos. E nós, acima de tudo, temos o privilégio de ofertar e de entregar os nossos dízimos, mas, né, sabendo que nós temos o privilégio de contribuir com aqueles que realmente necessitam, com aqueles, né, que dependem deste auxílio. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Ele faz o destaque desta viúva pobre, porque ela está depositando diante de Deus muito mais do que dinheiro. Ela está depositando diante de Deus a sua confiança total no poder e nos cuidados de Deus para a sua vida. Os outros estão entregando até grandes quantias de dinheiro, mas estão entregando daquilo que sobra. E como eu já disse, também não tem problema nenhum. É muito bom quando nós estamos numa fase da vida que está sobrando alguma coisa para poder auxiliar alguém. Mas mesmo nesta fase da vida, nós temos que devolver a Deus e entregar a Deus com gratidão, com alegria, com respeito, né? Entendendo o privilégio que é estar numa fase da vida onde está sobrando o suficiente para que nós, né, possamos contribuir com aqueles que precisam. É isto que Deus quer que nós entendamos dentro da nossa perspectiva cristã. Todos nós temos o privilégio de contribuir. Aquele que está sobrando contribui com alegria, né, porque sabe que está auxiliando na necessidade daquele que precisa naquele momento específico. E assim Deus vai cuidando de todo o seu povo através de nós, e nós temos o privilégio de servir a Deus com alegria e gratidão em nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos pelas bênçãos e cuidados, pela maneira que o Senhor consegue alcançar as necessidades do teu povo através daqueles que compreendem a tua palavra. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.